Imagine isto. Você está grávida de 8 meses, preparando o quarto do seu bebê, quando acidentalmente ouve seu marido pelo monitor dizendo: "Não se preocupe, eu vou me divorciar dela antes do bebê nascer." Mas aqui está a reviravolta que vai explodir a sua mente. A mulher que ele achava que não era ninguém, a esposa que ele jogou fora como lixo, era na verdade a herdeira secreta de um império da moda de 2 bilhões de dólares. Esta é a incrível história real de Claire Bennett, que passou de esposa grávida abandonada magnata global da moda em menos de um ano. Seu marido narcisista não fazia ideia de que tinha acabado de cometer o maior erro da vida ao escolher uma babá de 24 anos em vez da mulher que se tornaria uma das empresárias mais poderosas da América. O que acontece a seguir vai restaurar sua fé no karma e provar que, às vezes, o universo tem um timing perfeito. Fique comigo, porque esta história tem mais reviravoltas do que um filme de Hollywood. E a vingança? Bem, digamos apenas que é absolutamente deliciosa. O teste de gravidez caiu no chão de mármore quando Claire ouviu a voz do marido pelo monitor. "Não se preocupe, Autumn, eu vou me divorciar dela antes do bebê nascer." Claire Bennett pressionou a mão contra a barriga inchada, grávida de 8 meses e congelada no batente da porta do que deveria ser o quarto do bebê. A voz que crepitava pelo monitor pertencia a Harrison Cole, seu marido havia 3 anos. A mulher que ria em resposta era Autumn Aze, a babá deles de 24 anos. "Tem certeza de que ela não desconfia de nada?" A voz de Autumn flutuou pelo alto-falante, doce como veneno. "Claire é boa demais, confia demais para o próprio bem", respondeu Harrison com uma frieza que fez o sangue de Claire gelar. "Ela realmente acha que eu estou trabalhando até tarde na construtora. A pobrezinha não faz ideia de que já falei com os advogados de divórcio." Claire afundou na cadeira de balanço que escolhera com tanto cuidado para as mamadas da meia-noite. Suas mãos tremiam enquanto aumentava o volume do monitor. Ela só tinha subido para guardar as roupinhas do bebê, nunca esperando ouvir sua vida inteira desmoronar. "E o bebê?" Autumn perguntou. "Vou alegar que ela é emocionalmente instável. Todas essas mudanças de humor na gravidez. Prova perfeita. Meu advogado diz que posso conseguir a guarda total e ela terá sorte se conseguir visitas supervisionadas." A crueldade na voz de Harrison quebrou algo dentro de Claire. Esse era o homem que segurara seu cabelo enquanto ela enfrentava os enjoos matinais, que montara o berço com tanta empolgação, que sussurrara doces promessas sobre a família que teriam. Tudo mentira. Claire agarrou os braços da cadeira de balanço, sua aliança de casamento refletindo a luz da tarde que atravessava as janelas do quarto. 3 anos de casamento, e ela nunca tinha visto o verdadeiro rosto de Harrison até agora. O bem-sucedido dono da construtora, o marido encantador, o futuro pai empolgado, tudo uma grande encenação. "Quando vai contar a ela?" Pressionou Autumn. "Hoje à noite. Quero ela fora de casa até amanhã." A respiração de Claire falhou. Amanhã. Ela estava grávida de 8 meses, com complicações que exigiam repouso, e ele queria que ela fosse embora até amanhã. O bebê chutou forte, como se sentisse sua angústia. Claire sussurrou suavemente. "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai resolver isso." Mas como? Harrison controlava as finanças. A mansão estava em seu nome. Até mesmo o carro estava registrado na empresa dele. Ela havia abandonado o emprego de marketing quando se casaram, confiando na parceria. Que tola tinha sido! Passos ecoaram no corredor lá embaixo. Claire rapidamente desligou o monitor e recolheu as roupinhas espalhadas. Sua mente a mil devia confrontá-los? Fazer as malas e sair? Ligar para sua melhor amiga, Grace? A porta do quarto rangeu ao abrir. Harrison estava parado na entrada, sua figura de 1,80 metros preenchendo o espaço. Aos 35 anos, ele ainda era bonito naquele jeito corporativo polido que a havia atraído no início. Cabelo escuro, ternos caros, sorriso confiante. Agora, aquele sorriso a enojava. "Oi, querida", ele disse, a voz pingando de falsa preocupação. "Você parece cansada, talvez devesse descansar." Claire estudou o rosto dele, procurando qualquer traço do homem por quem havia se apaixonado. "Estou bem, só arrumando algumas coisas para o bebê." Bom. Os olhos de Harrison passeavam pelo quarto do bebê, nunca realmente encontrando os dela. "Escuta, Claire, precisamos conversar hoje à noite, depois do jantar." Seu coração martelava nas costelas. "Sobre o quê?" "Só umas coisas, nada urgente." Ele já recuava em direção à porta. "Estarei no meu escritório até o jantar." O escritório, onde Autumn provavelmente o aguardava. Depois que Harrison saiu,
Claire ficou sentada no quarto por mais 20 minutos, processando a devastadora revelação. O homem em quem confiara o coração, o futuro e o bem-estar do filho estava planejando destruir sua vida com precisão calculada. Ela pensou nas conversas recentes, a sugestão de Harrison de que ela parecia sobrecarregada e talvez precisasse de ajuda profissional, os comentários sobre seu estado emocional a amigos e familiares. Ele vinha construindo o caso há meses, pintando-a como uma mãe incapaz antes mesmo de ela dar à luz. O abuso narcisista era tão sutil, tão sistemático, que ela confundira com preocupação. Claire puxou o celular com os dedos trêmulos. Grace Mitchell era sua melhor amiga desde a faculdade e agora uma advogada de família bem-sucedida. Se alguém poderia ajudá-la a navegar nesse desastre, era Grace. Grace, é a Claire. Preciso da sua ajuda. Algo terrível aconteceu. Claire, você está péssima. O que houve? Harrison está tendo um caso com a nossa babá. Acabei de ouvir eles conversando pelo monitor do bebê. Ele planeja se divorciar de mim e alegar que sou uma mãe incapaz para conseguir a guarda total. O silêncio se estendeu na linha. Então a voz profissional de Grace entrou em ação, afiada e focada. Onde você está agora? No quarto do bebê. Harrison está no escritório com ela. Escute-me com atenção. Não confronte os dois ainda. Precisamos ser estratégicas nisso. Você consegue arrumar uma mala sem que eles percebam? Acho que sim. Ótimo! Arrume o essencial para você e o bebê, documentos importantes, remédios, qualquer coisa insubstituível. Traga para minha casa hoje à noite, depois do jantar. A gente decide o próximo passo lá. Grace, estou com medo. E se ele realmente conseguir a guarda? E se eu perder meu bebê? Isso não vai acontecer, Claire. Eu prometo. Harrison escolheu a mulher errada para mexer. Você é mais forte do que ele pensa e tem a melhor advogada de família do estado do seu lado. Claire fechou os olhos, absorvendo a força da confiança da amiga. Obrigada. Não me agradeça ainda. Me agradeça depois que o destruirmos no tribunal. Depois de desligar, Claire arrumou metodicamente uma mala com o essencial. Suas mãos se moviam automaticamente, enquanto sua mente processava a magnitude da traição de Harrison. Não era apenas o caso, mas a crueldade calculada do plano. Ele havia escolhido o momento mais vulnerável da vida dela para abandoná-la, quando ela carregava o filho dele e estava completamente dependente financeiramente. À medida que a noite se aproximava, Claire se preparou para o jantar. Sentaria em frente ao marido infiel e fingiria normalidade por mais algumas horas. Sorriria e perguntaria sobre o dia dele, sabendo que ele o passará planejando sua destruição. Mas Harrison Cole havia cometido um erro crítico, subestimar a esposa grávida que achava poder descartar como lixo. Claire Bennett podia estar com 8 meses de gravidez e financeiramente vulnerável, mas não estava quebrada. Ainda não. E estava prestes a descobrir que tinha recursos com os quais Harrison jamais sonhara. O jantar passou como um pesadelo surreal. Claire empurrava comida no prato enquanto Harrison e Autumn mantinham a farsa. A babá servia carne assada com as mesmas mãos que haviam percorrido o marido de Claire horas antes. O sorriso brilhante da jovem e a conversa casual soavam como ácido em uma ferida aberta. Senhora Cole, a senhora mal está comendo, disse Autumn, com falsa preocupação. O bebê precisa de nutrição. Claire encontrou os olhos da jovem, vendo o cálculo por trás da fachada inocente. Estou bem, obrigada, Autumn. Harrison mal levantou os olhos do celular. Grande prazo de projeto amanhã. Talvez eu chegue tarde de novo. Mais mentiras. Claire assentiu e se desculpou mais cedo, alegando exaustão. No quarto, esperou até ouvir a porta do escritório de Harrison se fechar antes de sair discretamente com a mala pronta. Grace Mitchell morava em um sobrado moderno do outro lado da cidade, um testemunho do seu sucesso como uma das principais advogadas de família da região. Aos 45 anos, Grace era tudo que Claire admirava. Independente, forte e absolutamente leal às pessoas que amava. Ela abriu a porta antes que Claire pudesse bater. Venha cá, querida. Grace a puxou para um abraço cuidadoso, atenta à barriga de grávida. Vamos te acomodar e depois conversamos sobre a estratégia. O quarto de hóspedes já estava preparado, com travesseiros extras e vitaminas pré-natais na mesinha de cabeceira. Grace pensara em tudo, como sempre. Claire afundou na cama, de repente exausta. Conte-me tudo, disse Grace, acomodando-se na poltrona com um bloco de anotações.
Claire relatou a conversa que havia escutado, observando a expressão de Grace se tornar mais sombria a cada detalhe. Quando terminou, Grace ficou em silêncio por um longo momento. Ele está planejando isso há meses, disse finalmente. O argumento da instabilidade emocional, o timing logo antes do bebê nascer, a babá pronta para se mudar imediatamente. Isso não é impulso, Claire, é manipulação calculada. Ele realmente pode conseguir a guarda? Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. A voz de Grace era de aço. Mas precisamos ser inteligentes. Harrison tem dinheiro e conexões. Vai contratar os melhores advogados que puder. Como se convocado pela conversa, o celular de Claire vibrou com uma mensagem de Harrison. Asterisco, onde você está? Seu carro não está na garagem, asterisco. Ele percebeu que eu saí, disse Claire, mostrando a mensagem. Ótimo, deixe-o entrar em pânico. Não responda ainda. 20 minutos depois, Harrison ligou. Grace fez um gesto para Claire atender. Claire, onde diabos você está? A voz de Harrison estava tensa de raiva, não de preocupação. Estou ficando na casa da Grace esta noite. Preciso de espaço para pensar. Pensar sobre o quê? Volte para casa. Isso é ridículo. O tom autoritário que antes fazia Claire se sentir segura agora revelava-se como controle. Eu volto amanhã. Você está grávida, Claire. Precisa estar em casa. Estou bem onde estou. A voz de Harrison mudou, tornando-se sedosa e manipuladora. Querida, acho que os hormônios da gravidez estão te deixando emocional. Você não está pensando com clareza. Lá estava o asterisco Gasliguin asterisco que Grace havia alertado para esperar. Claire olhou para a amiga, que tomava notas. Estou pensando perfeitamente claro, Harrison. Te vejo amanhã. Ela desligou antes que ele pudesse responder. O telefone começou imediatamente a tocar e a receber mensagens, mas Grace pegou e desligou. Deixe ele sofrer. Homens como Harrison odeiam perder o controle. Ele vai cometer erros. Na manhã seguinte, veio um choque duro. Harrison já tinha agido rápido. Os cartões de crédito de Claire estavam cancelados, sua conta conjunta bloqueada, as fechaduras da mansão trocadas. Ele está tentando forçar você a voltar, explicou Grace, enquanto revisavam a devastação financeira no café da manhã. Te deixar desesperada para aceitar as migalhas que ele oferecer. Está funcionando. Eu não tenho nada, Grace. Sem emprego, sem dinheiro, sem casa. Você tem a mim. E tem direitos. Vamos entrar com pedido de pensão emergencial esta tarde. Mas a crueldade de Harrison ia além da manipulação financeira. O celular de Claire, que Grace havia ligado novamente, estava inundado de mensagens da mãe dele, Margaret Cole. A mulher mais velha nunca gostara de Claire, considerando-a abaixo do status social da família. Agora, Margaret era abertamente venenosa. Asterisco sempre soube que você não era boa o bastante para meu filho. Pelo menos agora ele pode encontrar alguém digno do nome Cole, asterisco. Outra mensagem dizia, asterisco, esse bebê ficará melhor sem uma mãe estável. Harrison merece ser feliz, asterisco. Claire encarou as mensagens, ferida além das palavras. Margaret estivera em seu casamento, sorrira nos chás de bebê, fingira ser família. A máscara agora caíra, revelando o desprezo que sempre estivera ali. Ela está tentando te isolar, observou Grace, lendo por cima do ombro dela. Fazer você sentir que não tem ninguém ao seu lado. Tática clássica de família narcisista. À tarde, chegaram notícias piores. Grace voltou do tribunal com o rosto sombrio. Você não tem escolha. Se isso continuar, estaremos diante de parto prematuro, ou pior. A saúde do seu bebê tem que vir em primeiro lugar. Grace segurou a mão de Claire quando saíram do consultório. Vamos resolver isso. Você pode descansar na minha casa. Por quanto tempo, Grace? Você não pode nos sustentar indefinidamente. Eu preciso colocar minha vida nos eixos. Um dia de cada vez, querida. Um dia de cada vez. Naquela tarde, surgiu uma visita inesperada. Grace atendeu a porta e encontrou um homem hispânico bem vestido, na casa dos 40 anos, segurando uma pasta de couro e parecendo visivelmente desconfortável. Estou procurando por Claire Bennett, disse ele. Meu nome é Samuel Torres, sou investigador particular. Os instintos de advogada de Grace entraram em ação imediatamente. Isso tem a ver com o divórcio dela? Não, senhora, isto é sobre a família dela. Claire saiu do quarto de hóspedes, movendo-se devagar. Eu não entendo. O que sobra à minha família?
Samuel Torres tinha olhos bondosos atrás dos óculos de aro fino. Senhora Bennet, posso entrar? Isso vai soar inacreditável, mas fui contratado para encontrá-la por alguém na Itália. Itália? Claire afundou no sofá de Grace. Eu não conheço ninguém na Itália. Agora conhece. Samuel abriu a pasta de couro e retirou um dossiê grosso. Meu cliente é Vincent Romano, dono do Império da Moda Romano. Ele acredita que você é a neta dele. As palavras pairaram no ar como fumaça. Grace foi a primeira a falar. Isso é impossível. Claire foi adotada quando bebê. Mas os pais biológicos eram americanos. Samuel balançou a cabeça. Era o que todos acreditavam. Mas, segundo minha investigação, a mãe biológica de Claire era Lúcia Romano, filha de Vincent, que morreu em um acidente de carro há 28 anos. Claire sentiu-se tonta. O nome da minha mãe biológica era Lúcia, mas o sobrenome dela era Williams, não Romano. Ela usava um nome falso. Lúcia Romano tinha 18 anos quando morreu e escondia a gravidez da família. Ela deu à luz você 6 meses antes do acidente. Samuel espalhou fotografias sobre a mesa de centro. Claire engasgou. A jovem nas fotos era idêntica a ela, mesmo cabelo escuro, mesmos olhos verdes, mesma estrutura óssea delicada. Isso é impossível, sussurrou Claire. Tem mais. A voz de Samuel era suave, mas firme. Vincent Romano procura a neta desaparecida há 28 anos. Seu império vale mais de 2 bilhões de dólares e ele não tem herdeiros diretos. Os outros filhos do primeiro casamento estão brigando pela sucessão há anos. Grace se inclinou para a frente, processando as implicações com sua mente jurídica. Por que ele não procurou antes? Ele não sabia que Lúcia estava grávida. Ela manteve segredo até mesmo da família americana da mãe. Só recentemente, quando Vincent foi diagnosticado com câncer terminal, encontrou cartas que Lúcia havia escondido, cartas sobre entregar o bebê para adoção. Claire se levantou trêmula, a mão na barriga. Isso é loucura. Eu não sou herdeira nenhuma. Sou só uma grávida cujo marido está tentando roubar o meu bebê. Senhora Bennet, eu entendo que seja demais. Mas tenho provas de DNA confirmando a conexão. A escova de cabelo de Lúcia, guardada pela sua avó adotiva, confere com seu perfil genético. Minha avó adotiva? A voz de Claire saiu afiada. Dorothy Whitman. Ela ainda está viva. Mora no asilo do outro lado da cidade. Samuel assentiu. Dorothy Whitman vem protegendo sua identidade há 28 anos. Ela sabe exatamente quem você é. O quarto girava ao redor de Claire. Grace assegurou quando ela cambaleou. Vamos ver minha avó agora mesmo, disse Claire. O Sunset Manor era uma comunidade de luxo para idosos, onde Dorothy Whitman vivia há 5 anos. Aos 72, Dorothy era afiada como uma lâmina e ferozmente protetora da neta que criará desde que os pais adotivos de Claire morreram em um acidente de avião, quando ela tinha 12 anos. Dorothy lançou um olhar a Samuel Torres e afundou na poltrona. Esperei por este dia durante 28 anos, disse em voz baixa. Vovó Dot. Claire se ajoelhou ao lado da cadeira, a barriga dificultando o movimento. É verdade. Minha mãe biológica fazia parte de um império de moda italiano? As mãos enrugadas de Dorothy seguraram o rosto de Claire. Oh, minha doce menina! Prometi à sua mãe que a manteria segura. Prometi que nunca contaria, a não ser que alguém viesse procurá-la. Por que não me contou? Porque a família Romano é perigosa, Claire. Bilhões de dólares criam inimigos. Lúcia tinha medo de que alguém machucasse o bebê. Ela me fez jurar que a criaria como uma garota americana comum. Samuel se inclinou para a frente. Senhora Whitman, Vincent Romano está morrendo. Ele quer conhecer a neta e garantir que ela herde sua parte legítima do império. Os olhos de Dorothy brilharam. E os outros filhos de Romano? Isabela e Marco estão brigando por esse império há anos. Acha mesmo que vão receber de braços abertos uma neta americana? Vincent está preparado para proteger Claire. Ele tem salvaguardas legais. Vovó Dot, disse Claire suavemente. Eu preciso saber toda a verdade. Dorothy suspirou fundo. Sua mãe, Lúcia, era filha secreta de Vincent com uma americana chamada Mary Williams. Vincent a sustentava financeiramente, mas mantinha a existência delas em segredo para proteger seus negócios e o casamento com a mãe de Isabela. Então eu sou mesmo neta de Vincent Romano? Sim, querida.
Você é a herdeira secreta de um império da moda que vale mais dinheiro do que pode imaginar. Claire recuou, absorvendo 28 anos de verdades ocultas. Harrison está tentando tirar meu bebê porque acha que eu não sou ninguém. Mas eu não sou ninguém. Grace tomava notas furiosamente. Claire, isso muda tudo. Harrison não sabe da sua herança. Temos agora uma vantagem. Samuel entregou um cartão de visita. Vincent Romano chega de avião amanhã. Ele quer conhecê-la antes que sua saúde piore ainda mais. Naquela noite, Claire ficou deitada no quarto de hóspedes de Grace, encarando o teto. 12 horas antes, era apenas uma grávida desesperada, sem recursos, com o ex-marido narcisista tentando roubar seu filho. Agora, era potencialmente uma das mulheres mais ricas da América. A ironia era perfeita. Harrison a havia abandonado porque pensava que ela era inferior, comum demais para o legado da família Colley. Não fazia ideia de que acabará de jogar fora uma conexão com a realeza da moda europeia. Mas poder trazia responsabilidade. Vincent Romano era um estranho oferecendo uma fortuna em troca, para entrar em um mundo que ela não compreendia. Enquanto isso, Harrison ainda estava lá fora, ainda planejando tomar o bebê dela. O bebê deu um chute forte, como se lembrasse Claire de que qualquer decisão que tomasse afetaria os dois. Claire colocou as mãos sobre a barriga. O que você acha, meu amor? Pronto para se tornar um romano? O amanhã traria respostas. Amanhã, ela conheceria o avô que a procurara por décadas e através de continentes. Amanhã, Claire Bennett começaria a se tornar alguém completamente novo. Vincent Romano chegou à cidade como uma força da natureza. Seu jato particular pousou no aeroporto municipal precisamente às 10 da manhã, seguido por 3 sedãs pretos com seguranças. Samuel Torres havia organizado o encontro na cobertura do hotel mais exclusivo da cidade. Claire estava diante do espelho do banheiro de Grace, tentando acalmar os nervos. Escolheram um simples vestido preto de maternidade, sua única joia aliança de casamento que não conseguia se forçar a remover. Em 12 horas, conheceria o avô cuja existência nunca soubera. Você não precisa fazer isso hoje, disse Grace, parada na porta. Sua pressão, o estresse. Eu preciso. Os advogados de Harrison estão circulando como abutres. Se essa herança for real, é o futuro da minha filha. A suíte do hotel ocupava todo o último andar, com vistas panorâmicas da cidade onde Claire viverá a vida inteira. Vincent Romano estava de costas para a porta quando entraram, uma figura esguia em um caro terno italiano, olhando o horizonte. Quando se virou, a respiração de Claire travou. A semelhança familiar era inegável. Vincent tinha os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura óssea delicada que ela herdara. Aos 62 anos, ainda carregava a confiança de um homem que comandava um império global, mas a doença havia deixado linhas de dor ao redor dos olhos. Chiara, disse suavemente, usando a versão italiana do nome dela. Claire, ela corrigiu automaticamente, depois se sentiu rude. Desculpe, nunca me chamaram de Chiara. Você é exatamente como sua mãe. A voz de Vincent carregava décadas de luto. Lucy era tão bonita, tão cheia de vida. Eu falhei com ela. E falhei com você. Claire permaneceu perto da porta, Grace ao lado como um escudo protetor. Por que não me procurou antes? Porque eu não sabia que você existia até 6 meses atrás. Vincent moveu-se até uma poltrona de couro, os movimentos cuidadosos. Quando os médicos me disseram que eu tinha talvez 1 ano de vida, decidi vasculhar os pertences de Lúcia. Encontrei cartas que ela havia escondido. Cartas sobre a gravidez e sobre os planos de entregar o bebê para adoção. Ela me deu para me proteger. O nome Romano carrega peso na Europa, mas também carrega perigo. Lúcia tinha medo de que inimigos de negócios ou rivais da família usassem uma criança inocente como moeda de troca. Ela achava que você estaria mais segura como uma garota americana comum. Samuel Torres havia preparado pastas com documentos. Claire folheou fotografias de Lúcia Romano aos 18 anos, tão jovem, tão assustada, tão incrivelmente parecida com ela própria naquela idade. Ela morreu 6 meses depois que eu nasci, disse Claire. Um acidente de carro em uma noite chuvosa. Ela voltava de visitá-lo na agência de adoção. A voz de Vincent falhou levemente. Se eu soubesse, se eu estivesse lá. Senhor Romano, Grace interrompeu, profissional. O que exatamente o senhor está oferecendo à minha cliente? A persona de homem de negócios voltou de imediato. Claire é minha herdeira direta.
O império da moda romano vale 2,3 bilhões de dólares. Ela herdará 50% imediatamente após a verificação da identidade e os outros 50% após a minha morte. Claire sentiu o bebê chutar forte, como se reagisse aos números impressionantes. 50% de 2 bilhões. 1 bilhão e 150 milhões. Mais participação controladora na empresa. Meus outros filhos, Isabela e Marco, herdarão o restante, mas você será a herdeira principal. Grace rabiscava anotações. E os desafios legais? Seus outros filhos não vão contestar? Eles podem tentar. Passei 6 meses com os melhores advogados de Milão preparando documentação à prova de falhas. Isabela e Marco sempre souberam que talvez não herdassem tudo. Fui muito claro sobre isso. Claire caminhou até as janelas, olhando para a cidade onde Harrison acreditava estar destruindo sua vida. Por que devo acreditar que tudo isso é real? Por causa disto. Vincent abriu uma pasta e retirou uma caixa de joias. Dentro havia um colar diferente de qualquer coisa que Claire já tinha visto, ouro branco e diamantes que refletiam a luz como estrelas capturadas. Este era da sua bisavó. Foi passado por 5 gerações de mulheres romano. Sua mãe o usou na confirmação. Ele ergueu uma fotografia de Lúcia jovem, usando o mesmo colar. Era para ser seu. O peso do destino pousou sobre os ombros de Claire como um xale de caxemira. Aquilo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre identidade, pertencimento, legado familiar atravessando gerações. Há mais uma coisa, disse Vincent em voz baixa. Isabela está voando de Milão amanhã. Ela não está nada satisfeita em dividir a herança com uma prima americana que nunca conheceu. O que isso significa? Perguntou Claire. Significa que Isabela Romano é brilhante, implacável e passou 35 anos acreditando que controlaria o império da família. Ela não vai desistir desse sonho facilmente. O celular de Grace vibrou. Ela olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa. É o advogado de Harrison. Provavelmente já souberam do encontro. Não atenda, disse Vincent, bruscamente. Ainda não. Deixe-o se perguntar. Como se tivesse sido invocado pela menção do nome, o próprio Harrison apareceu no saguão do hotel, lá embaixo. Samuel Torres o avistou pelas janelas e imediatamente alertou a segurança do prédio. Ele está tentando subir, relatou Samuel pelo fone de ouvido. A segurança do hotel está cuidando disso. A expressão de Vincent se endureceu. Este é o homem que expulsou minha neta grávida de casa? Harrison não sabe nada disso, disse Claire. Ele acha que sou apenas uma ex-esposa desesperada sem recursos. Então vamos manter assim por enquanto. Nos dará tempo para estabelecer sua posição legal antes que ele perceba o que perdeu. Grace examinava a documentação da herança. Vincent, isso é incrivelmente generoso. Mas Claire precisa entender as responsabilidades envolvidas. Administrar um império global da moda não é como gerenciar um orçamento doméstico. Isabela cuidará das operações do dia a dia inicialmente. Claire terá tempo para aprender o negócio enquanto estabelece sua presença americana. Vincent voltou-se para Claire. Não estou pedindo que você se mude para Milão amanhã. Estou pedindo que reivindique o que é seu por direito e construa a vida que Lúcia queria para você. O bebê chutou de novo, mais forte dessa vez. Claire fez uma careta e sentou-se. O estresse está afetando ela, disse Grace. Ela precisa de tempo para processar tudo isso. Claro. Vincent levantou-se com visível esforço. Claire, sei que é avassalador. Tire esta noite para pensar. Mas entenda que Harrison não vai desaparecer em silêncio. Homens como ele lutam mais quando percebem que subestimaram seus oponentes. Ao se prepararem para sair, Vincent entregou um cartão a Claire. Meu número direto. Ligue a qualquer hora, dia ou noite. E Claire, use o colar amanhã. Está na hora de começar a parecer a herdeira romano que você nasceu para ser. Naquela noite, Claire estava na sala de Grace, segurando o colar da família Romano contra a luz. Os diamantes lançavam arco-íris pelas paredes, cada pedra valendo mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O que o senhor precisa que eu entenda? Que a indústria da moda é guerra disfarçada de arte. Nossos concorrentes destruiriam a Romano Fashion amanhã, se pudessem. Nossos parceiros de negócio são aliados apenas enquanto é lucrativo. E nosso legado familiar se estende por 5 gerações de mulheres que lutaram para construir algo duradouro.
A voz de Vincent ficou mais firme à medida que falava sobre a empresa que havia construído. Sua tataravó começou com uma única máquina de costura em Nápoles. Cada geração de mulheres romano acrescentou ao império fábricas, lojas, casas de design, agora presença digital global. Você não está herdando apenas dinheiro, Chiara. Está herdando responsabilidade. Eu não sei nada sobre moda. Nem eu sabia quando herdei a empresa da sua avó. Mas aprendi e expandi para mercados internacionais. Você tem algo que eu não tinha. Você entende os consumidores americanos. A Romano Fashion precisa de uma presença americana para competir globalmente. Houve uma batida na porta. Vincent, disse Grace. Isabela Romano acabou de chegar. Ela está lá embaixo com a segurança do hotel exigindo vê-lo. Os olhos de Vincent se aguçaram. Mande-a subir. Está na hora. Isabela Romano entrou no quarto do hospital como uma força da natureza. Aos 35 anos, era deslumbrante da maneira que só as mulheres europeias pareciam dominar. Cabelo preto perfeitamente cortado, maquiagem impecável, um terno sob medida que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Seus olhos, os mesmos verdes de Claire, avaliavam tudo com inteligência calculista. Asterisco papa asterisco, disse, beijando a bochecha de Vincent. Então virou-se para Claire. Então você é a americana que afirma ser filha de Lúcia. Eu sou filha de Lúcia, respondeu Claire calmamente. Veremos. O sorriso de Isabela era afiado como uma lâmina. Trouxe o advogado da família e exijo verificação completa de DNA antes de qualquer discussão sobre herança. Isabela, seja educada. Claire é sua irmã. Meia-irmã, possivelmente. Isabela cruzou as pernas com graça predatória. E irmãs nos negócios podem ser mais perigosas que inimigos. Claire, não é? Conte-me sobre suas qualificações para administrar um império global da moda. Eu não tenho nenhuma. Isabela piscou, claramente esperando defensiva ou bravata. Pelo menos você é honesta. Passei 3 anos casada com um homem que controlava cada aspecto da minha vida. Estou grávida de 8 meses e passando por um divórcio planejado para me deixar sem nada. Ontem descobri que tenho um avô cuja existência nunca soube. Então, não tenho qualificações para administrar o negócio da sua família. Nosso negócio de família, corrigiu Isabela. Se o DNA confirmar o que asterisco papa asterisco acredita. Claire sustentou o olhar da meia-irmã. Não estou tentando tirar nada de você. Há uma semana eu nunca tinha ouvido o nome Romano. Mas não vou me desculpar por existir ou por ser filha de Lúcia. Algo mudou na expressão de Isabela. Você tem fibra. Ótimo. Vai precisar. A porta se abriu novamente e Samuel Torres entrou com um técnico de laboratório carregando equipamentos de teste de DNA. Os resultados estarão prontos em 4 horas com o processamento rápido. Enquanto o técnico coletava amostras, Vincent observava atentamente as 2 filhas. Isabela, qual é o status da C de Milão? Os lucros do segundo trimestre subiram 18%. A nova linha de bolsas está indo bem nos mercados asiáticos. Marco quer expandir as instalações de produção na Romênia, mas acho que deveríamos focar em marketing digital. Claire ouvia a conversa, entendendo talvez 20% do que era dito, mas reconhecendo a paixão na voz de Isabela. Aquela mulher tinha dedicado sua vida à Romano Fashion. Claire, disse Vincent. Qual sua impressão da nossa discussão de negócios? Claire pensou com cuidado. Isabela conhece a empresa de dentro para fora. Ela investiu toda sua identidade no sucesso dela. Eu seria estúpida de pensar que poderia simplesmente entrar e assumir algo que ela passou anos construindo. Isabela parecia surpresa novamente. E eu seria igualmente estúpida de pensar que você receberia de braços abertos uma estranha americana grávida reivindicando metade da sua herança. Verdade. Então, se o teste de DNA confirmar que sou filha de Lúcia, precisamos descobrir como trabalhar juntas em vez de nos destruirmos. Vincent sorriu pela primeira vez desde que chegará ao hospital. Lúcia ficaria orgulhosa. Isabela pegou o telefone e começou a digitar. Vou remarcar meu voo de volta para Milão. Se você for mesmo minha irmã, precisamos ter conversa séria sobre a estrutura da empresa e divisão de responsabilidades. Não precisa mudar seus planos por mim. Preciso sim, disse Isabela, de forma categórica. Porque se asterisco papa asterisco estiver certo sobre você, então a Romano Fashion acaba de se tornar infinitamente mais complicada. E eu não gosto de complicações que não planejei.
Grace, que vinha anotando tudo, inclinou-se para a frente. O que acontece se Claire aceitar a herança, na prática? Vincent se esforçou para se sentar mais ereto. 50 milhões de dólares são transferidos imediatamente para uma conta controlada apenas por Claire. A propriedade legal de 50% de todos os ativos romanos segue até 30 dias. E Claire se torna copresidente do Império da Moda Romano, com Isabela como parceira. Copresidente? A voz de Claire falhou. Parceiras iguais, acrescentou Isabela. O que significa responsabilidade igual quando as coisas dão errado? O peso da proposta caiu sobre Claire como um cobertor de chumbo. 50 milhões resolveriam todos os problemas criados por Harrison e dariam à sua filha segurança além da imaginação. Mas também a lançariam em um mundo que ela não compreendia, com responsabilidades para as quais nunca havia sido treinada. O bebê deu um chute forte, como se opinasse na conversa. Há mais uma coisa, disse Vincent, em voz baixa. Se aceitar a herança, não poderá voltar a ser a simples Claire Bennet. O nome romano traz expectativas, obrigações e perigos. Está preparada para esse nível de escrutínio? Claire pensou em Harrison, provavelmente naquele momento planejando como destruir sua reputação no tribunal. Pensou em sua filha, que merecia mais do que uma mãe fugindo de um ex-marido narcisista com nada além das roupas do corpo. Mais do que tudo, pensou em Lúcia, 18 anos, apavorada, entregando a filha para protegê-la exatamente desse tipo de responsabilidade esmagadora. Preciso saber de uma coisa primeiro, disse Claire. Isabela, você quer que eu vá embora? Seria mais fácil para todos se eu simplesmente desaparecesse e deixasse você herdar tudo? Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Pergunte de novo depois que tivermos os resultados do DNA. Os resultados chegaram com a força do destino, 99,7% de probabilidade de que Claire fosse, de fato, neta de Vincent. Isabela encarou o laudo por 30 segundos sem dizer nada. Bem, disse finalmente. Acho que parabéns estão em ordem, irmã. Vincent recebeu alta do hospital naquela tarde, com instruções rígidas de repouso e medicação. Mas insistiu em voltar para a suíte do hotel para começar o curso intensivo de Claire sobre as operações do Império Romano da Moda. O mercado americano representa 32% das nossas vendas globais, explicou Isabela, espalhando relatórios financeiros sobre a mesa de centro. Mas estamos perdendo espaço para marcas mais jovens com presença mais forte nas redes sociais. Claire estudava os números, a cabeça girando. Essas margens de lucro parecem incríveis. São. Consumidores de luxo pagam preços altos por exclusividade e artesanato. Mas o mercado está evoluindo. As mulheres americanas querem autenticidade, não apenas prestígio europeu. Significa que você pode realmente ser valiosa, disse Isabela, com um leve sorriso. Você entende a psicologia do consumidor americano de um jeito que a sede em Milão nunca vai entender. A tarde passou em um borrão de educação empresarial. Claire aprendeu sobre processos de fabricação, distribuição no varejo, estratégias de marketing e implicações fiscais internacionais. Às 5 da tarde, sua mente parecia um circuito elétrico sobrecarregado. Foi então que Harrison atacou. O telefone de Grace tocou primeiro, depois o de Samuel, em seguida a linha principal do hotel. Harrison havia descoberto a localização de Claire e exigia acesso. Ele trouxe repórteres, relatou Samuel do saguão, e Altum Aze. Estão alegando que Claire foi sequestrada ou está tendo um surto mental. A expressão de Vincent tornou-se gélida. Ninguém ameaça um romano. Ninguém. Isabela já estava ao telefone, falando em italiano rápido com alguém em Milão. A equipe de segurança estará aqui em 20 minutos. Americanos são tão dramáticos. Grace olhou para Claire. Temos que lidar com isso. Harrison não vai embora em silêncio. Então não vamos mais nos esconder, disse Claire, surpreendendo-se com o tom calmo da própria voz. Vamos descer e mostrar a Harrison exatamente quem ele descartou. O saguão do hotel tinha se tornado um circo. Harrison estava perto dos elevadores, com Altum ao lado, ambos impecavelmente arrumados para as câmeras. Duas equipes de notícias locais filmavam enquanto a segurança do hotel tentava manter a ordem. Claire saiu do elevador usando o colar da família Romano e um casaco de grife emprestado por Isabela. Os diamantes refletiam a luz do lustre de cristal do saguão, criando um efeito cintilante que a fazia parecer quase de outro mundo. O rosto de Harrison empalideceu ao vê-la. Claire, o que diabos é essa joia? De onde tirou essas roupas? Olá,
Harrison. A voz de Claire carregava nova autoridade. Vejo que trouxe sua namorada para uma confrontação pública. Que atencioso! Os repórteres imediatamente focaram no ângulo do triângulo amoroso, microfones enfiados na direção dos três. Autumn, percebendo que era filmada como a outra mulher, tentou se esconder atrás de Harrison. Claire, você precisa voltar para casa, disse Harrison, claramente atuando para as câmeras. Você não está pensando direito. Os hormônios da gravidez estão funcionando perfeitamente bem, obrigada. Claire colocou a mão protetora sobre a barriga. Estou exatamente onde devo estar. Com esses estranhos, Claire? Você nem sabe quem são essas pessoas. Isabela avançou, e Claire entendeu de imediato porque ela havia sido preparada para comandar um império global. Senhor Collie, presumo? Sou Isabela Romano, irmã de Claire. Temos tido conversas muito interessantes sobre seu caráter. A confusão de Harrison era visível. Irmã? Claire não tem irmã. Tem agora. Vincent apareceu ao lado de Claire, movendo-se lentamente, mas com dignidade inconfundível. Vincent Romano, avô de Claire. E você deve ser o homem que divorciou minha neta enquanto ela estava grávida de 8 meses. O saguão caiu em silêncio. Todos podiam sentir a mudança no equilíbrio de poder, como se placas tectônicas se realinhassem diante deles. O rosto de Harrison passou por confusão, descrença e horror crescente. Romano, como em Romano Fashion? Como em Império Romano da Moda, sim, confirmou Vincent. No valor aproximado de 2,3 bilhões de dólares. Claire acabou de herdar metade disso. Os repórteres explodiram em perguntas, flashes dispararam, Autumn parecia prestes a desmaiar. A narrativa cuidadosamente construída por Harrison, empresário estável contra ex-esposa instável, desmoronava em tempo real. Claire, precisamos conversar em particular. Acho que não. Grace interveio, surgindo ao lado de Claire. Toda a comunicação passa pelo meu escritório a partir de agora. Isso é insano. A voz de Harrison vacilou de desespero. Claire, ontem você estava falida e sem casa. Isso só pode ser algum tipo de golpe. O único golpe foi o nosso casamento, respondeu Claire de forma serena. Mas obrigada por esclarecer suas prioridades diante das câmeras. Isabela se divertia com o espetáculo. Senhor Collie, talvez queira explicar a esses repórteres por que escolheu divorciar-se de uma mulher grávida para a audiência da TV. Harrison percebeu que estava preso em sua própria encenação midiática. Cada palavra era gravada, cada expressão fotografada. O homem que planejava destruir a reputação de Claire destruía a própria. Devíamos ir, sussurrou Autumn. Isso está ruim. Não. Harrison respirou fundo, os instintos de negócios finalmente aflorando. Claire, se essa herança for real, precisamos discutir o futuro da nossa filha. Ela ainda é minha filha também. Sim, é. A voz de Claire suavizou um pouco. E ela merece mais do que pais que se odeiam. Mas isso não significa que vou voltar a ser sua vítima. Eu nunca, Harrison começou, mas parou, ciente das câmeras. Vincent deu um passo à frente. Apesar de mais velho e menor, parecia se agigantar sobre o homem mais jovem. Senhor Collie, minha neta me contou sobre seus planos de custódia. Quero que entenda algo com muita clareza. Estou ouvindo. Claire agora está sob a proteção da família Romano. Temos recursos que você não pode imaginar e conexões que se estendem por continentes. Se tentar machucá-la ou tomar a criança por manipulação legal, descobrirá exatamente quanto poder 2 bilhões de dólares podem comprar. A ameaça foi entregue em tom baixo, quase casual, o que a tornou infinitamente mais assustadora do que gritos teriam sido. O rosto de Harrison ficou vermelho. Está me ameaçando? Estou apenas esclarecendo a situação, respondeu Vincent. Claire não é mais a mulher vulnerável que você pensou que poderia destruir. Ela é uma Romano. Nós protegemos os nossos. O confronto terminou com Harrison e Autumn recuando pela saída dos fundos do hotel, seguidos por repórteres gritando perguntas. Claire os observou partir, sentindo algo fundamental mudar dentro de si. 3 dias antes, fora uma esposa descartada fugindo com nada além de uma mala. Agora, estava em um saguão de hotel de luxo, usando um colar de 1 milhão de dólares, cercada por uma família disposta a lutar por ela. Como se sente? Perguntou Isabela, enquanto subiam no elevador de volta à suíte de Vincent. Poderosa, disse Claire. E apavorada. Ótimo! É exatamente assim que deve se sentir.
Vincent estava exausto pelos eventos do dia, mas insistiu em uma última conversa antes de descansar. Isabella Romano provava que a genética podia pular gerações de maneiras inesperadas. Enquanto Vincent era diplomático e ponderado, sua filha legítima possuía a frieza implacável de uma rainha medieval. Isabella passou os 2 dias restantes nos Estados Unidos testando sistematicamente a resistência, a inteligência e a dignidade de Claire para herdar metade do império da família. Fale-me sobre a psicologia do varejo americano, disse Isabella no café da manhã do restaurante do hotel. Escolher uma mesa de canto com visão clara de todas as entradas, hábito de quem crescerá rica e cautelosa. Trabalhei em marketing antes de me casar com Harrison, respondeu Claire, grata por poder contribuir com algo relevante. As mulheres americanas querem conexão autêntica com as marcas, não apenas prestígio. Elas pesquisam valores da empresa, práticas trabalhistas, impacto ambiental. Interessante. Nossos clientes europeus se importam principalmente com artesanato e exclusividade. As americanas também, mas querem se sentir bem com o que compram. Fabricação ética, publicidade diversa, envolvimento comunitário. Isabella fazia anotações em seu tablet. A Romano Fashion sempre se concentrou em tradição e luxo. Você está sugerindo que precisamos modernizar nossa filosofia de marca. Estou sugerindo que sua divisão americana precisa falar com valores americanos enquanto mantém a qualidade romano. Nossa divisão americana, corrigiu Isabella com uma ênfase sutil. Se essa parceria funcionar. A correção foi sutil, mas significativa. Isabella testava se Claire entendia a natureza colaborativa da herança, não apenas seus benefícios financeiros. Certo. Nossa divisão americana. Naquela tarde, os desafios ficaram mais complexos. Isabella espalhou plantas arquitetônicas pela suíte de Vincent, detalhando a proposta da sede da Romano Fashion América. Manhattan ou Los Angeles? Perguntou sem preâmbulo. Claire estudou os projetos. Ambas ofereciam vantagens óbvias, mas os custos de Manhattan eram astronômicos, enquanto Los Angeles parecia distante demais dos centros tradicionais da moda. Nenhuma, disse finalmente. Chicago. As sobrancelhas de Isabella se ergueram. Chicago? Localização central para a distribuição americana, custos mais baixos que Manhattan, mas mais credibilidade em moda do que Los Angeles. Acesso aos grandes lagos para importações internacionais. E é onde quero criar minha filha. Razões práticas e pessoais. Aprovo. Isabella anotou mais. Mas Chicago significa construir nossa presença americana do zero, em vez de adquirir instalações existentes. O que significa que controlamos cada aspecto da experiência da marca desde o começo. Isabella sorriu, a primeira expressão genuinamente calorosa que Claire já vira dela. Você pensa como uma romano. Vincent observava as trocas satisfeito. Sua saúde piorava a cada dia, mas o espírito se erguia ao ver as filhas encontrando um terreno comum. No último dia, Isabella pediu uma conversa privada com Claire. Grace e Samuel Torres foram delicadamente dispensados enquanto as duas caminhavam pelo jardim suspenso do hotel. Preciso te contar algo sobre nossa família, começou Isabella, a confiança habitual substituída por vulnerabilidade inesperada. Não somos apenas ricos, Claire. Somos alvos. Como assim? 5 anos atrás, tentaram me sequestrar em Milão. 3 anos atrás, nossa fábrica em Nápoles foi bombardeada por concorrentes tentando destruir nossa produção de couro. No ano passado, o apartamento de Marco foi arrombado, não por valores, mas por segredos da empresa. Claire sentiu um frio apesar do sol da tarde. Você está tentando me assustar para eu desistir? Estou tentando te preparar. Quando Vincent anunciar sua herança publicamente, você se tornará alvo de criminosos, concorrentes e caçadores de fortuna em 2 continentes. Sua filha será um potencial alvo de sequestro desde o momento em que nascer. Talvez eu devesse reconsiderar. Não, a voz de Isabella foi cortante. Nem pense em recuar agora. Mas entenda que ser uma romano significa aceitar certos riscos junto com privilégios incríveis. Elas caminharam em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Claire perguntou. Você quer que eu tenha sucesso ou fracasse? Isabella considerou seriamente. Quero que você tenha sucesso. Mas só se for forte o bastante para merecer. A Romano Fashion sobreviveu 5 gerações porque membros fracos foram removidos da liderança antes de causarem danos. E se eu for fraca? Então eu mesma vou te remover. Irmão ou não.
A honestidade era brutal e, de alguma forma, reconfortante. Isabela não fingia que seriam melhores amigas instantâneas. Oferecia o presente mais duro, parceria respeitosa. Agradeço sua franqueza, disse Claire. Bom, porque tem mais uma coisa. Quando a herança se tornar pública, Harrison ficará exponencialmente mais perigoso. Como assim? Agora ele é só um ex-marido narcisista que acha que perdeu uma casa em uma disputa de custódia. Em breve, vai perceber que jogou fora uma conexão com uma das famílias mais poderosas da Europa. Homens como Harrison não lidam bem com esse tipo de humilhação. Como se invocado pela conversa, Grace ligou com notícias urgentes. Harrison entrou com pedido de custódia emergencial, alegando sequestro parental e incapacidade mental. A audiência é amanhã cedo. A expressão de Isabela se endureceu. Ele está acelerando a linha do tempo. Jogada inteligente. Ele pode ganhar? Perguntou Claire pelo telefone. Não com nossos novos recursos, respondeu Grace. Mas pode causar problemas sérios. Precisamos estar no tribunal parecendo completamente estáveis e competentes. Naquela noite, Vincent chamou Claire ao leito para o que todos entendiam poder ser a última conversa particular. Tenho orgulho de você, disse simplesmente. Lúcia também teria. Eu ainda não fiz nada. Você sobreviveu à traição de Harrison sem se tornar amarga. Conquistou o respeito de Isabela em 3 dias. E está se preparando para proteger sua filha enquanto constrói algo significativo para o futuro dela. A voz de Vincent era quase um sussurro. Isso é tudo, asterisco carami asterisco. Claire beijou-lhe a testa. Obrigada por me encontrar. Obrigada por achar que eu valia a pena ser encontrada. A manhã seguinte trouxe caos. Harrison havia convencido o juiz Thomas Reed a realizar uma audiência emergencial de custódia, alegando que Claire estava sendo manipulada por estrangeiros com motivos duvidosos. Isabela insistiu em comparecer, apesar de ter voo para Milão naquela noite. A família Romano apoia os seus, disse simplesmente. O tribunal era outro circo midiático, mas desta vez Claire estava preparada. Usava um sóbrio terno azul marinho, maquiagem mínima e o colar romano discretamente escondido sob a blusa. Parecia exatamente o que era, uma mulher grávida protegendo os interesses de sua filha. A estratégia de Harrison ficou clara imediatamente. Seu advogado pintava Claire como uma mulher instável que havia abandonado o lar para morar com estrangeiros misteriosos, alegando conexões familiares impossíveis. Meritíssimo, argumentou o advogado de Harrison. A senhora Collie deixou a casa conjugal sem aviso, mudou-se com estranhos que afirmam ser parentes da Itália e agora faz alegações fantásticas sobre herdar bilhões de dólares. Esse padrão de comportamento sugere sérios problemas de saúde mental que poderiam colocar a criança em risco. Meritíssimo, sou Isabela Romano, irmã de Claire e representante do Império Romano da Moda. Posso me dirigir ao tribunal? O juiz assentiu, claramente fascinado pelo drama que se desenrolava. Meritíssimo, minha família opera internacionalmente há mais de 100 anos. Entendemos a importância da estabilidade, principalmente para crianças. Minha irmã não foi manipulada nem coagida. Ela foi acolhida em casa. A presença de Isabela transformou a dinâmica do tribunal. Elegante, confiante e obviamente rica, era prova viva de que as alegações de Claire não eram delírios. A audiência terminou com o juiz Reed negando a petição emergencial de custódia de Harrison e ordenando mediação para discussões futuras. Mas a verdadeira vitória foi psicológica. Harrison deixou o tribunal parecendo um homem que finalmente entendia a magnitude do erro que havia cometido. Naquela noite, Claire acompanhou Isabela ao aeroporto para seu voo de volta a Milão. Quando vou te ver de novo? Perguntou Claire. Em 2 semanas. Voltarei para o nascimento da sua filha e sua apresentação oficial à mídia americana como co-presidente da Romano Fashion. Estou com medo de decepcionar todo mundo. Isabela abraçou, o primeiro gesto puramente fraternal entre elas. Claire, você acabou de enfrentar um ex-marido narcisista em tribunal aberto enquanto grávida de 8 meses. Você é mais forte do que imagina. E se eu não for? Então vai se tornar mais forte. Somos romanos. Nos adaptamos, sobrevivemos e vencemos. 2 semanas depois, Claire entrou em trabalho de parto durante uma videoconferência de diretoria com Milão. Isabela, que havia retornado à América como prometido, assumiu o comando com a eficiência de quem estava acostumada a gerenciar crises. Encerre a chamada, instruiu a Grace, ajudando Claire a chegar ao carro. A divisão americana pode esperar.
Este bebê não. Lúcia Dorothy Romano Bennett nasceu às 3h47 da manhã, com 3,2 quilogramas. Claire segurou a filha pela primeira vez cercada por uma coleção extraordinária de pessoas. Grace, sua família escolhida, Vincent, o avô biológico, Isabella, a irmã recém-descoberta, e Dorothy, a avó que guardara segredos de família por 28 anos. Harrison estava notavelmente ausente, apesar de ter sido legalmente notificado do nascimento. Ela é perfeita, sussurrou Vincent, a voz embargada de emoção. Lúcia estaria tão orgulhosa. O bebê abriu os olhos, verdes romano, como 4 gerações antes dela, e pareceu estudar os rostos ao redor. Claire sentiu algo fundamental mudar em seu peito. Aquela criança nunca duvidaria de sua identidade nem lutaria para ter segurança básica. Lúcia Bennett podia ter nascido na incerteza, mas já era uma herdeira. 2 dias depois, Harrison finalmente apareceu no hospital, com Autumn ao seu lado. Claire estava amamentando quando eles chegaram, protegida pelos seguranças que Isabella havia insistido em manter. Quero ver minha filha, anunciou Harrison ao segurança. Grace, presença constante ao lado de Claire, levantou-se imediatamente. Você tem direitos de visita, mas eles só começam depois que Claire e o bebê receberem alta médica. Essa também é minha filha, disse Harrison, mas sua voz não tinha o tom de comando habitual. Parecia mais velha, mais desesperada, como um homem assistindo seu mundo desmoronar em câmera lenta. Sim, ela é sua filha biológica, concordou Claire calmamente. Mas também é uma romano, o que significa que crescerá entendendo tanto sua herança americana quanto a italiana. O rosto de Harrison escureceu. Vamos ver sobre isso. A ameaça era vazia, e todos sabiam disso. A posição legal de Harrison havia se deteriorado significativamente desde que a herança de Claire se tornara pública. Vários veículos de mídia já haviam contado a história da herdeira secreta romano, retratando Claire como uma Cinderela moderna e Harrison como o vilão que jogará fora uma fortuna. Mais prejudicial ainda era o impacto nos negócios. A construtora de Harrison enfrentava investigações por irregularidades financeiras que Grace descobrira, e o caso com a babá havia se tornado registro público nos autos do divórcio. Parceiros corporativos estavam se afastando do escândalo. Harrison, disse Claire gentilmente. Lúcia é sua filha e sempre será. Mas também é bisneta de Vincent e sobrinha de Isabella. Ela tem uma herança que vai além da sua raiva comigo. Você acha que o dinheiro muda tudo? Eu acho que o amor muda tudo. E você escolheu abrir mão do amor pelo que achou ser uma substituta mais jovem e fácil. Autumn se remexeu desconfortável ao lado dele, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. O papel de outra mulher perderá todo o charme depois que as consequências do caso vieram à tona. Vincent, apesar da saúde debilitada, insistira em estar presente para esse confronto. Sentado num canto, observava Harrison com o olhar calculista de quem passará décadas avaliando adversários de negócios. Senhor Cole, disse Vincent, por fim. O senhor é bem-vindo a manter uma relação com sua filha. Mas entenda, ela será criada como uma romano. Vai compreender seu valor, sua herança e suas responsabilidades. Nunca aceitará ser tratada como descartável. Está me ameaçando de novo? Estou educando o senhor sobre o futuro da sua filha. Lúcia crescerá com recursos e proteção que o senhor não pode imaginar. Também crescerá com expectativas claras sobre como as pessoas devem ser tratadas. A conversa terminou com Harrison aceitando os termos de visitação padrão e a guarda compartilhada. Mas todos sabiam que as dinâmicas de poder haviam mudado para sempre. Harrison sempre seria o pai de Lúcia, mas Claire controlava todos os outros aspectos da vida da filha. Nos meses seguintes, Claire começou sua transformação de esposa abandonada à executiva global da moda. Isabella provou ser uma mentora exigente, mas eficaz, criando um programa de aprendizado que preparava Claire para a liderança corporativa sem impedir a nova maternidade. A penetração no mercado americano exige entender diferenças regionais, explicou Isabella em uma videoconferência. Nova York valoriza sofisticação. Los Angeles, inovação. Chicago, autenticidade. Precisamos de estratégias de marketing para cada demografia. Claire descobriu-se genuinamente envolvida pelos desafios do negócio. A Romano Fashion era mais que uma marca de luxo. Era uma instituição cultural, com responsabilidade sobre funcionários, clientes e comunidades em vários continentes. A sede de Chicago foi inaugurada 6 meses após o nascimento de Lúcia, com Claire cortando a fita enquanto segurava a filha. O simbolismo era perfeito. A divisão americana liderada por uma romano-americana, representando ao mesmo tempo tradição e inovação.
Harrison compareceu à cerimônia de abertura, parado ao fundo da multidão, visivelmente desconfortável. Sua presença era constrangedora, mas necessária. Continuava sendo pai de Lúcia, mesmo que tivesse perdido qualquer direito ao respeito ou afeto de Claire. Durante a recepção, Margaret Colley aproximou-se de Claire para a primeira conversa desde o divórcio. A mãe de Harrison parecia mais velha, mais frágil, despojada da arrogância que antes definirá suas interações com Claire. Quero me desculpar, disse Margaret, simplesmente. Claire, segurando Lúcia enquanto fazia networking com a elite empresarial de Chicago, estudou cuidadosamente a ex-sogra. Pelo que, exatamente? Por tratá-la como alguém abaixo da nossa família, quando na verdade você foi a melhor coisa que já aconteceu a Harrison. Obrigada por dizer isso. Eu estava errada em tudo. Harrison estava errado em tudo. A voz de Margaret vacilou levemente. Nós jogamos fora algo precioso por algo sem valor. Claire sentiu uma compaixão inesperada pela mulher mais velha. Margaret, você ainda pode fazer parte da vida de Lúcia, se quiser. Ela é sua neta, independentemente do que aconteceu entre Harrison e eu. Eu gostaria muito. A conversa representava algo que Claire nunca havia esperado: fechamento. Não a confrontação dramática que às vezes fantasiara, mas a satisfação silenciosa do perdão, oferecido a partir de uma posição de força. 1 ano após o nascimento de Lúcia, Vincent Romano morreu pacificamente em seu sono, enquanto visitava a sede de Chicago. Seu ato final foi assinar documentos que transferiam formalmente a propriedade total do Império Romano da Moda para Claire e Isabella como parceiras iguais. O funeral em Milão atraiu atenção global. Líderes da indústria da moda, aristocratas europeus e magnatas dos negócios reuniram-se para homenagear um homem que construíra algo duradouro através de gerações. Claire ficou ao lado de Isabella durante o serviço, segurando Lúcia e compreendendo plenamente, pela primeira vez, o peso do legado romano. Ele tinha orgulho de você, disse Isabella, enquanto observava um caixão de Vincent ser carregado para fora da catedral. Ele mal me conheceu por 6 meses. Ele soube tudo o que precisava. Você honrou a memória de Lúcia, protegeu sua filha e conquistou sua herança em vez de apenas aceitá-la. Naquela noite, enquanto Claire e Isabella revisavam documentos na sala de Vincent em Milão, encontraram uma carta lacrada endereçada às duas. Minhas queridas filhas, se estão lendo isto, então o Império Romano da Moda está em mãos capazes. Claire, você trouxe uma nova perspectiva e sabedoria americana ao nosso legado familiar. Isabella, você forneceu a experiência e dedicação necessárias para o sucesso contínuo. Juntas, representam um futuro que sempre esperei, mas nunca ousei imaginar. Lembrem-se de que nosso negócio é mais que lucro e prestígio. Oferecemos beleza, artesanato e dignidade no trabalho para milhares de pessoas. Protejam essa responsabilidade com a mesma intensidade com que protegem uma outra. Com amor e orgulho. Papa Vincent. 2 anos após descobrir sua herança romano, Claire estava na suíte executiva da sede de Chicago revisando relatórios trimestrais enquanto Lúcia brincava no berçário anexo. A Romano Fashion America havia superado todas as projeções, com Claire recebendo reconhecimento como uma das líderes Forbes 40 Under 40 A transformação estava completa, mas não sem desafios. Harrison havia se casado com Autumn em uma cerimônia rápida 6 meses após o divórcio, mas o casamento já mostrava sinais de desgaste. Autumn esperava herdar o estilo de vida que Claire abandonara, não sustentar um homem cujo negócio estava falindo e cuja reputação estava permanentemente manchada. Claire não sentia satisfação nas dificuldades de Harrison, apenas alívio por ter escapado antes de perder mais anos em um relacionamento fundamentalmente falho. O abuso narcisista que antes controlava sua vida agora parecia um pesadelo distante, vivido por outra pessoa. Margaret Colley tornará-se uma avó dedicada a Lúcia, reconstruindo lentamente os relacionamentos que havia prejudicado com anos de comportamento arrogante. Grace permanecia a amiga mais próxima de Claire e principal conselheira jurídica, agora gerindo os assuntos legais da Romano Fashion America em vez de processos de divórcio. Dorothy Whitman, aos 74, mudará-se para Chicago para ficar mais perto da bisneta e dos segredos de família que protegera por 3 décadas. Passava tardes no berçário da Romano Headquarters contando a Lúcia histórias sobre a máquina de costura da tataravó e a jornada de Nápoles até o Império Global. Surpreendentemente, Isabella decidirá dividir seu tempo entre Milão e Chicago, reconhecendo que o mercado americano exigia liderança presencial. As duas irmãs haviam desenvolvido respeito e afeto genuínos, construídos em desafios compartilhados, não apenas em história compartilhada.
A primeira palavra de Lúcia foi *fashion*, contou Claire a Isabela em uma de suas conferências noturnas. Claro que foi. Ela é uma romano. Na verdade foi *fish*, mas estou fingindo que foi fashion. A risada de Isabela ecoou pelo Atlântico. Quase a mesma coisa. Ao encerrar a chamada e se preparar para sair do escritório, Claire refletiu sobre a jornada que a levará de esposa abandonada a co-presidente de um império global. A transformação exigirá força que não sabia possuir, coragem que for obrigada a desenvolver e sabedoria conquistada ao sobreviver às tentativas sistemáticas de Harrison de destruir sua autoestima. Mas, mais importante, exigirá aceitar a ajuda de uma família que nunca soubera que existia, e aprender a confiar em seus próprios instintos depois de anos de *gaslighting* e manipulação. 3 anos após a morte de Vincent, Claire transformará a Romano Fashion América na divisão mais lucrativa do império. Estava na janela do escritório de Canton em Chicago, observando o Lago Michigan enquanto revisava planos de expansão para a costa oeste, quando Isabela entrou sem esperar permissão, hábito que ainda divertia após anos de trabalho conjunto. Os projetos da boutique de Los Angeles estão perfeitos, anunciou Isabela, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa de Claire. Mas tenho preocupações quanto à localização de São Francisco. Custos de aluguel, adequação cultural. São Francisco valoriza inovação tecnológica mais do que luxo tradicional. Precisamos de uma abordagem diferente. Claire estudou os planos enquanto a pequena Lúcia, agora com 3 anos, brincava com amostras de tecido no carpete. Levar a filha ao trabalho tornará-se rotina quando os horários de cuidados infantis entravam em conflito com chamadas internacionais. E se posicionarmos São Francisco como nossa flagship de sustentabilidade? Sugeriu Claire. Materiais ecológicos, fabricação ética, experiência de compra integrada à tecnologia. A transformação estava completa, mas não sem desafios. Harrison havia se casado com Autumn em uma cerimônia rápida 6 meses após o divórcio, mas o casamento já mostrava sinais de desgaste. Autumn esperava herdar o estilo de vida que Claire abandonara, não sustentar um homem cujo negócio estava falindo e cuja reputação estava permanentemente manchada. Claire não sentia satisfação nas dificuldades de Harrison, apenas alívio por ter escapado antes de perder mais anos em um relacionamento fundamentalmente falho. O abuso narcisista que antes controlava sua vida agora parecia um pesadelo distante, vivido por outra pessoa. Margaret Colley tornará-se uma avó dedicada a Lúcia, reconstruindo lentamente os relacionamentos que havia prejudicado com anos de comportamento arrogante. Grace permanecia a amiga mais próxima de Claire e principal conselheira jurídica, agora gerindo os assuntos legais da Romano Fashion América em vez de processos de divórcio. Dorothy Whitman, aos 74, mudará-se para Chicago para ficar mais perto da bisneta e dos segredos de família que protegera por 3 décadas. Passava tardes no berçário da Romano Headquarters contando a Lucy histórias sobre a máquina de costura da tataravó e a jornada de Nápoles até o Império Global. Surpreendentemente, Isabela decidirá dividir seu tempo entre Milão e Chicago, reconhecendo que o mercado americano exigia liderança presencial. As 2 irmãs haviam desenvolvido respeito e afeto genuínos, construídos em desafios compartilhados, não apenas em história compartilhada. A primeira palavra de Lúcia foi *fashion*, contou Claire a Isabela em uma de suas conferências noturnas. Claro que foi. Ela é uma romano. Na verdade foi *fish*, mas estou fingindo que foi fashion. A risada de Isabela ecoou pelo Atlântico. Quase a mesma coisa. Ao encerrar a chamada e se preparar para sair do escritório, Claire refletiu sobre a jornada que a levará de esposa abandonada a co-presidente de um império global. A transformação exigirá força que não sabia possuir, coragem que for obrigada a desenvolver e sabedoria conquistada ao sobreviver às tentativas sistemáticas de Harrison de destruir sua autoestima. Mas, mais importante, exigirá aceitar a ajuda de uma família que nunca soubera que existia, e aprender a confiar em seus próprios instintos depois de anos de *gaslighting* e manipulação. 3 anos após a morte de Vincent, Claire transformará a Romano Fashion América na divisão mais lucrativa do império. Estava na janela do escritório de Canton em Chicago, observando o Lago Michigan enquanto revisava planos de expansão para a costa oeste, quando Isabela entrou sem esperar permissão, hábito que ainda divertia após anos de trabalho conjunto. Os projetos da boutique de Los Angeles estão perfeitos, anunciou Isabela, espalhando plantas arquitetônicas sobre a mesa de Claire. Mas tenho preocupações quanto à localização de São Francisco. Custos de aluguel, adequação cultural. São Francisco valoriza inovação tecnológica mais do que luxo tradicional. Precisamos de uma abordagem diferente.
Claire estudou os planos enquanto a pequena Lúcia, agora com 3 anos, brincava com amostras de tecido no carpete. Levar a filha ao trabalho tornará-se rotina quando os horários de cuidados infantis entravam em conflito com chamadas internacionais. E se posicionarmos São Francisco como nossa flagship de sustentabilidade? Sugeriu Claire. Materiais ecológicos, fabricação ética, experiência de compra integrada à tecnologia. Brilhante! Isabela sorriu. Apelamos aos valores deles mantendo nossos padrões de qualidade. A conversa foi interrompida por uma ligação de Grace, trazendo notícias inesperadas. Claire, acabei de receber documentos dos advogados de Harrison. Ele está entrando com pedido de aumento da custódia, alegando que suas circunstâncias melhoraram e que agora é um pai mais adequado. Claire sentiu a velha ansiedade apertar o peito. Apesar de 3 anos de coexistência estável, Harrison continuava sendo fonte de estresse imprevisível. Que circunstâncias melhoradas! Casou-se de novo há 6 meses. Aparentemente, a nova esposa tem dinheiro de família. Isabela levantou os olhos dos projetos arquitetônicos. Ele está tentando recuperar poder por meio de uma nova esposa rica. Parece que sim, confirmou Grace pelo viva voz. O nome dela é Victoria Ashford, velha aristocracia de Boston, dona de uma rede de escolas particulares. Harrison está retratando o casamento como prova de que pode oferecer um ambiente familiar estável para Lúcia. Claire afundou na cadeira. Então ele basicamente está seguindo o mesmo padrão: casar por dinheiro e status, depois usar o relacionamento para me atacar. A boa notícia é que você não é mais a mulher grávida vulnerável que ele divorciou. Você é Claire Romano, copresidente de uma empresa bilionária, com a melhor representação jurídica que o dinheiro pode pagar. Naquela noite, Claire participou de uma gala beneficente com Isabella e Margaret Colley, que, nos últimos anos, tornará-se uma aliada improvável. O evento homenageava mulheres empreendedoras, e Claire estava recebendo um prêmio por realizações notáveis em negócios internacionais. A ironia não passou despercebida a ninguém presente. 3 anos antes, Claire fugia de casa com uma mala e sem recursos. Agora, era celebrada como uma das líderes empresariais mais bem-sucedidas de Chicago. Durante seu discurso de agradecimento, Claire avistou Harrison e sua nova esposa na plateia. Victoria Ashford era exatamente o que Claire sempre imaginara que Harrison preferia: loira, bonita de maneira convencional, vestida de forma cara que sugeria riqueza herdada, não conquistada. Quero agradecer a minha irmã Isabella pela mentoria, a minha amiga Grace pelo apoio inabalável e a minha filha Lúcia por me lembrar diariamente do que estamos construindo. Às vezes, as piores traições levam às maiores descobertas sobre nossa própria força. Aplausos entusiásticos preencheram o salão. Mas Claire notou a expressão desconfortável de Harrison. Estava claro que ele esperava vê-la fracassar, não prosperar. Aproximou-se Claire durante a recepção. De perto, Victoria Ashford era mais jovem do que Claire esperava, talvez 28 anos, com a postura confiante de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Você não é o que eu esperava, disse Victoria, sem preâmbulos. O que significa? Perguntou Claire. Harrison descreveu você de outro jeito. Claire esperou, curiosa sobre a narrativa de Harrison para a nova esposa. Ele disse que você era instável durante o casamento, que não conseguia lidar com as pressões do sucesso dele. A voz de Victoria carregava confusão genuína. Mas você parece muito capaz de lidar com pressões significativas. As pessoas mudam, respondeu Claire, diplomaticamente. Ou talvez revelem quem sempre foram capazes de ser, quando têm a oportunidade. O comentário sugeria que Victoria Ashford era mais perceptiva do que sua aparência indicava. Claire se perguntou se Harrison havia escolhido outra vítima ou se esse casamento poderia ser diferente do dela. Há quanto tempo você conhece Harrison? Perguntou Claire. 8 meses. Nós nos conhecemos em uma conferência de negócios, onde ele apresentava os planos de expansão da empresa. O sorriso de Victoria foi tenso. Embora eu tenha descoberto recentemente que esses planos de expansão eram um tanto otimistas. Claire sentiu uma simpatia inesperada pela nova esposa de Harrison. Victoria, espero que sejam felizes juntos, de verdade. Mas se algum dia precisar conversar com alguém que entenda os desafios de ser casada com Harrison, por favor, saiba que pode me ligar. Victoria estudou o rosto de Claire com cuidado. Isso é surpreendentemente generoso, considerando que ele está tentando tirar sua filha de você. Minha filha precisa que o pai dela seja feliz e estável. Se você ajudar a proporcionar essa estabilidade, então estará ajudando Lúcia. A conversa terminou com uma troca de informações de contato,
embora Claire duvidasse que Vitória algum dia fosse usá-las. Mulheres raramente queriam reconhecer sinais de alerta até estarem prontas para agir. 2 semanas depois, a audiência de custódia trouxe o drama familiar do tribunal. A estratégia legal de Harrison havia evoluído desde o divórcio. Em vez de retratar Claire como instável, agora argumentava que sua riqueza excessiva e responsabilidades empresariais a tornavam uma mãe ausente. Meritíssimo, argumentou o advogado de Harrison. A senhora Romano Bennett viaja internacionalmente a trabalho, cumpre jornadas de 60 horas semanais e praticamente terceirizou a criação da filha para babás e parentes. O Sr. Cole pode oferecer paternidade prática com o apoio da esposa. Grace rebateu com eficiência. Meritíssimo, minha cliente construiu um negócio de sucesso enquanto manteve a custódia primária por 3 anos. Ela viaja talvez 6 dias por mês, sempre com arranjos de cuidados que incluem membros da família. O súbito interesse do Sr. Cole em aumentar a custódia coincide de maneira suspeita com suas dificuldades financeiras. O juiz Thomas Reed, o mesmo que tratara dos arranjos originais, revisava os arquivos com visível exasperação. Sr. Cole, o senhor solicitou modificações de custódia 3 vezes em 3 anos. Em todas, o tribunal considerou os arranjos atuais adequados. O que mudou agora? Harrison estava confiante em seu terno caro. Meritíssimo, eu me casei novamente e posso oferecer o lar estável de 2 pais que minha filha precisa. Minha esposa Vitória tem ampla experiência com crianças, graças ao trabalho administrativo em escolas. Claire ficou ao lado de Grace. Meritíssimo, Lúcia mora comigo em nossa casa em Lincoln Park. Minha irmã Isabela a visita regularmente. Minha ex-sogra, Margaret Cole, dá suporte como avó. E Dorothy Whitman atua como cuidadora residente quando necessário. Lúcia tem múltiplas relações familiares e rotinas diárias consistentes. Grace acrescentou. Minha cliente estabeleceu um fundo fiduciário que garante a segurança educacional e financeira de Lúcia, independentemente de quaisquer arranjos de custódia. O juiz Reed fez anotações, revisando a documentação financeira. Senhora Romano Bennett, o tribunal reconhece seu sucesso nos negócios, mas o Sr. Cole levanta preocupações válidas sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Como responde à alegação de que suas demandas profissionais interferem na maternidade? Claire havia se preparado para essa pergunta. Meritíssimo, eu sou dona da empresa em que trabalho. Meu horário é flexível de maneiras que um emprego tradicional nunca permitiria. Participo de eventos escolares de Lúcia, consultas médicas e encontros de brincadeiras. Ela vem regularmente ao meu escritório e aprendeu que mulheres podem construir algo significativo enquanto são mães dedicadas. E o mais importante, interveio Isabela da galeria. Lúcia está sendo criada para entender sua herança, suas responsabilidades e seu potencial. Está aprendendo 2 idiomas, experimentando cultura internacional e desenvolvendo a confiança que vem do legado familiar. O juiz olhou para Harrison. Sr. Cole, o que o senhor pode oferecer que a senhora Romano Bennett não pode? A resposta de Harrison revelou tudo de errado em sua abordagem. Posso oferecer uma infância normal, meritíssimo. Não esse ambiente sufocante de negócios internacionais e expectativas familiares. O senhor quer proteger sua filha do sucesso? Perguntou o juiz, com ceticismo óbvio. Quero protegê-la de ter que atender a padrões impossíveis. Claire sentiu a raiva subir. Meritíssimo, posso responder? O juiz assentiu. Harrison está basicamente argumentando que minha filha deveria ser protegida de oportunidade, herança e segurança financeira. Ele quer limitar seu potencial porque se sente desconfortável com o meu. A sala do tribunal ficou em silêncio. Até o advogado de Harrison parecia desconfortável com a posição do cliente. Vitória, sentada atrás dele, tinha uma expressão que Claire reconheceu bem, o olhar de alguém começando a enxergar o cônjuge com clareza pela primeira vez. O juiz Reed fechou o processo. Sr. Cole, o tribunal não encontra evidências de que o sucesso da senhora Romano Bennett tenha prejudicado sua filha. Muito pelo contrário, Lúcia parece estar prosperando acadêmica, social e emocionalmente. Seu pedido de aumento de custódia é negado. Os arranjos atuais permanecem. O rosto de Harrison ficou vermelho de humilhação e raiva. Ao deixarem o tribunal, ele encurralou Claire no estacionamento. Isso não acabou, disse, a voz tensa de fúria. Você acha que o dinheiro da sua família italiana torna intocável, mas vou provar que você ainda é a mesma mulher instável com quem me casei. Harrison, pare. A voz pertencia a Vitória, que os havia seguido. Harrison se voltou para a nova esposa.
Vitória, você não entende. Eu entendo perfeitamente. A voz de Vitória era calma, mas firme. Observei você por 8 meses e acabei de passar 3 horas vendo tentar destruir a mãe da sua filha em vez de construir seu relacionamento com ela. Claire sentiu déjà vu vendo outra mulher perceber o verdadeiro caráter de Harrison em tempo real. Sua ex-esposa me ofereceu apoio se eu precisasse conversar, continuou Vitória. Achei estranho na época. Agora entendo, foi generoso. Você a descreveu como louca e vingativa, mas ela não tem sido nada além de profissional e focada no que é melhor para Lúcia. A expressão de Harrison escureceu. Vitória, vamos discutir isso em casa. Não, não vamos. Vitória tirou a aliança e entregou a ele. Estou voltando para Boston hoje à noite. Meu advogado entrará em contato sobre o divórcio. Ela se virou para Claire. Obrigada pelo aviso que eu não sabia que precisava. E foi embora, deixando Harrison parado na garagem, tendo perdido a segunda esposa em 3 anos. Claire não sentiu satisfação com sua queda, apenas alívio por outra mulher ter escapado relativamente ilesa de sua manipulação. Isso é culpa sua, rosnou Harrison. Você a envenenou contra mim. Mal falei com ela, Harrison. Vitória descobriu sozinha quem você realmente é. Grace apareceu ao lado de Claire. Harrison, qualquer novo assédio resultará em ordem de restrição. Mantenha distância da minha cliente, exceto durante visitas agendadas. Naquela noite, Claire estava em seu escritório de casa revisando relatórios trimestrais, enquanto Lúcia brincava no carpete com blocos de montar. A menininha construía estruturas elaboradas, narrando suas escolhas arquitetônicas com a seriedade de quem planejava construções reais. Mamãe, por que o papai estava bravo no tribunal hoje? Perguntou Lúcia. Claire fez uma pausa no trabalho. Aos 3 anos, a filha já era perceptiva quanto às emoções e dinâmicas adultas. O papai queria que você passasse mais tempo na casa dele. Mas o juiz disse que você deve continuar morando aqui comigo. Eu gosto de morar aqui, disse Lúcia, com a franqueza dos 6 anos. A tia. Lúcia, você sempre pode falar comigo sobre qualquer coisa, está bem? Se algo te deixar desconfortável ou assustada, me conte na hora. Tá bom, mamãe. O telefone tocou. Era Isabela, ligando de Milão, trazendo notícias sobre os mercados europeus e planos para a próxima Fashion Week. Como foi a audiência de custódia? Perguntou Isabela. Harrison perdeu de novo. E também perdeu a nova esposa durante a audiência. Ah, então ela percebeu com que tipo de homem havia se casado. Exato. Na verdade, senti pena dela. Você é mais generosa do que eu seria. E como está nossa pequena herdeira, lidando com todo esse drama? Claire olhou para Lúcia, que já tinha abandonado os blocos de montar e agora coloria um livro de design de moda que Isabela havia enviado da Itália. Resiliente. Entende mais do que damos crédito, mas não tem medo. Ela se sente segura. Ótimo! Isso é o que importa. Segurança familiar através das gerações. Esse é o legado romano. 5 anos depois de descobrir sua herança romano, Claire estava no pódio do Chicago Fashion Institute fazendo discurso de formatura para os alunos de design. Na plateia estavam Isabela, Grace, Margaret Colley, Dorothy Whitman e Lúcia, de 6 anos, vestindo uma versão em miniatura do vestido da família romano que havia insistido em usar para o importante dia do discurso. A moda é mais que roupa, disse Claire aos formandos. É identidade, confiança e conexão entre culturas. Quer vocês criem para mercados globais ou boutiques locais, lembrem-se de que seu trabalho ajuda as pessoas a expressarem quem são e quem querem se tornar. Os aplausos foram entusiasmados, mas a atenção de Claire foi atraída para Lúcia, que batia palmas com a concentração intensa de quem entendia que aquele era um momento importante para a mãe. Após a cerimônia, a família Romano reuniu-se para jantar no restaurante italiano favorito de Claire. A conversa fluía entre inglês e italiano, com Lúcia alternando os idiomas com naturalidade, uma habilidade que encantava Isabela e impressionava os outros clientes. Mamãe, quando posso desenhar roupas para a empresa? Perguntou Lúcia entre garfadas de massa. Quando for mais velha e tiver aprendido todas as habilidades necessárias, respondeu Claire. A tia Bela diz que eu tenho bom senso de cores. Isabela sorriu. Tem mesmo. Mas ser uma romano significa mais do que ter bom gosto. Significa entender de negócios, tratar os funcionários com justiça e preservar tradições familiares enquanto inova para o futuro. Grace ergueu a taça de vinho.
As mulheres Romano, passadas, presentes e futuras. A Vincent, acrescentou Claire, que nunca desistiu de procurar pela família. A Lúcia Romano, brindou Dorothy, evocando a original Lúcia, que havia protegido a filha ao deixá-la partir. Naquela noite, Claire colocou Lúcia na cama no quarto que haviam decorado juntas, rosa de princesa, com croquis de moda nas paredes e uma estante cheia de histórias sobre mulheres fortes da história. Mamãe, conta a história da máquina de costura da tataravó? Pediu Lúcia. Você já ouviu essa história 100 vezes. Eu gosto. Conta de novo. Claire acomodou-se na cadeira ao lado da cama. Era uma vez, numa pequena cidade da Itália, uma jovem com sonhos maiores do que suas circunstâncias. Enquanto contava a história familiar, Claire refletia sobre o quanto havia mudado desde aquele dia devastador em que ouvira Harrison planejando sua destruição pelo monitor do bebê. A mulher grávida, assustada e fugindo com uma mala, havia se tornado uma líder empresarial capa de revistas e convidada para falar em conferências do setor. Mais importante, tornará-se a mãe que sempre quis ser, protetora, mas não superprotetora, bem-sucedida, mas não ausente, forte, mas não endurecida pelas experiências com abuso narcisista e batalhas de divórcio. Harrison continuava parte de suas vidas através das visitas de fim de semana, mas sua influência havia diminuído para proporções adequadas. Começara a namorar de novo, mas parecia ter aprendido algumas lições com os casamentos fracassados. Suas interações com Lúcia eram mais atentas, menos autocentradas. Margaret Colley transformará-se em uma avó dedicada, dividindo tempo entre Chicago e a Flórida, para onde se aposentar após vender a construtora da família. Sua evolução de sogra desaprovadora a membro amorosa da família provava que as pessoas podiam mudar quando as circunstâncias exigiam. Grace expandira sua prática jurídica para se concentrar exclusivamente em casos de divórcios de alto patrimônio e disputas de custódia. A experiência com Claire havia lhe ensinado como a independência financeira podia transformar a capacidade das mulheres de escapar de relacionamentos destrutivos. Dorothy Whitman, agora com 79 anos, tornará-se historiadora da família, registrando as histórias Romano para gerações futuras. Passava tardes com Lúcia, ensinando-lhe sobre o patrimônio compartilhado e a importância da lealdade familiar através de fronteiras culturais. Isabela dividia o tempo entre Milão e Chicago, com as irmãs alternando responsabilidades de liderança conforme as demandas sazonais dos negócios. A parceria havia evoluído para amizade genuína, construída sobre respeito mútuo e compromisso compartilhado com a empresa confiada pelo avô. Mais surpreendente ainda, Claire descobrira que realmente gostava da indústria da moda. O que começara como responsabilidade herdada transformará-se em paixão criativa. Ela entendia a psicologia do consumidor americano de maneiras que complementavam a sofisticação europeia de Isabela, criando estratégias de marketing que ressoavam através de culturas. A Romano Fashion América crescerá além de todas as projeções, com boutiques em 12 cidades e vendas online alcançando mercados internacionais. O compromisso da empresa com fabricação ética e práticas sustentáveis atraía consumidores mais jovens, enquanto mantinha os padrões de luxo que definiam a marca Romano. Em noites tranquilas, Claire às vezes ficava de pé no antigo quarto de bebê de Lúcia, agora convertido em sala de brinquedos, mas ainda com a cadeira de balanço onde ouvirá pela primeira vez a traição de Harrison. O cômodo que um dia representará sua maior vulnerabilidade tornará-se símbolo de sua transformação. Ela aprenderá que sobreviver não era apenas escapar de relacionamentos nocivos, era construir algo significativo a partir dos escombros de sonhos despedaçados. Seu ex-marido milionário, sem querer, dera-lhe o maior presente possível, mostrar exatamente quem ela não queria ser, e quem ela era capaz de se tornar. A transformação de meia-idade, de esposa abandonada a líder global de negócios, exigirá uma coragem que Claire jamais soubera possuir. Mas, acima de tudo, exigirá aceitar a ajuda de mulheres apoiando mulheres, a expertise jurídica de Grace, a mentoria empresarial de Isabela, a sabedoria tardia de Margaret, o amor protetor de Dorothy. Claire havia entrado no casamento acreditando em contos de fadas sobre o amor vencer todos os obstáculos. Descobriu que alguns obstáculos, abuso narcisista, controle financeiro, manipulação sistemática, exigiam soluções práticas em vez de otimismo romântico. Negociações de divórcio e batalhas de custódia eram vencidas com preparação e recursos, não com esperança e paciência. Mas ela também aprenderá que independência financeira era apenas parte da solução. A verdadeira transformação exigia compreender o próprio valor, independente da validação de qualquer outra pessoa. A opinião de Harrison deixará de importar no momento em que Claire parou de precisar da aprovação dele para tomar decisões sobre sua vida.
O colar da família Romano tornará-se mais do que uma joia herdada, era um lembrete diário de que ela pertencia a algo maior do que suas lutas individuais. 5 gerações de mulheres haviam construído o império que agora ela ajudava a liderar, cada uma contribuindo com habilidades e perspectivas que fortaleciam o todo. Lúcia cresceria compreendendo sua herança sem o medo e a incerteza que haviam marcado os primeiros anos de Claire. Saberia exatamente quem era, de onde vinha e quais recursos estariam disponíveis para apoiar seus sonhos. Mais importante ainda, compreenderia que ser uma Romano significava usar o privilégio de forma responsável e tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua condição financeira. O conto de fadas não era sobre encontrar o príncipe encantado. Era sobre descobrir a rainha que sempre carregara dentro de si. Claire Romano Bennett, co-presidente do Império Romano da Moda, mãe de Lúcia Dorothy Romano Bennett, irmã de Isabella Romano, neta de Vincent Romano e sobrevivente de abuso narcisista, estava de pé à janela do quarto, olhando para o lago Michigan. O amanhã traria novos desafios empresariais, arranjos de custódia contínuos com Harrison, responsabilidades permanentes com milhares de funcionários ao redor do mundo e o trabalho diário de criar uma filha forte e confiante. Naquela noite, sentia apenas gratidão. A mulher grávida que fugira do casamento com nada além das roupas do corpo havia descoberto que sempre fora uma herdeira. Só precisava reivindicar sua coroa. E estava apenas começando. Asterisco asterisco fim asterisco asterisco. Asterisco asterisco epílogo. 10 anos depois asterisco asterisco. Aos 16 anos, Lúcia Romano Bennett estava de pé na antiga mesa da mãe, na sede da Romano Fashion America, revisando esboços de design para seu projeto de estágio de verão. Herdara o talento artístico da bisavó Lúcia, os instintos de negócios da mãe e a determinação feroz da tia Isabela. Mamãe, quero te mostrar uma coisa. Chamou Lúcia para Claire, que revisava relatórios de marketing na sala de conferências ao lado. Claire ergueu os olhos das projeções trimestrais e viu a filha segurando o esboço de uma jaqueta que equilibrava perfeitamente o artesanato italiano com a praticidade americana. Está lindo, querida. Muito sofisticado. Eu chamei de asterisco Starting Over Collection asterisco, para mulheres que precisam de roupas que as façam se sentir poderosas enquanto reconstroem suas vidas. Claire sentiu os olhos marejarem. A filha entendia, sem precisar que fosse dito, que a moda podia ser armadura para mulheres enfrentando seus momentos mais desafiadores. Eu adorei, disse Claire. Vamos mostrar para a tia Isabela quando ela vier no mês que vem. Lúcia sorriu. Ela vai dizer que eu preciso entender custos de produção e demografia de mercado antes de me empolgar com os designs. Ela vai dizer isso porque é verdade. Mas também vai ficar orgulhosa de você estar pensando nas mulheres que usam nossas roupas, não apenas nas roupas em si. Harrison havia se casado pela 4ª vez 2 anos antes, com uma professora de jardim de infância que parecia genuinamente bondosa e, apropriadamente, pouco impressionada com suas tentativas de manipulação. Ele finalmente aprenderá a ser um pai decente durante as visitas de fim de semana, embora nunca fosse a principal influência na vida de Lúcia. Margaret Colley falecera tranquilamente no inverno anterior, deixando para trás diários detalhados sobre a história da família Colley e uma carta emocionante pedindo desculpas pelo tratamento que dera a Claire no início. Seu presente final foi um fundo universitário para Lúcia e uma doação para apoiar outras mulheres passando por divórcios difíceis. Dorothy Whitman, aos 85 anos, permanecia lúcida e ativa, dividindo o tempo entre a sede de Chicago e a comunidade de aposentados na Flórida, onde se tornará famosa por suas histórias sobre minha neta, a herdeira do Império da Moda. Grace fora nomeada para a Suprema Corte do Estado, levando décadas de experiência na defesa dos direitos das mulheres para os mais altos níveis de tomada de decisão jurídica. Isabela havia se casado com um promotor de Milão 2 anos antes, um homem seguro o suficiente em seu próprio sucesso para valorizar o império empresarial da esposa. Eles estavam esperando o primeiro filho, o que significava que a próxima geração de líderes romanos já estava sendo planejada. Mas a mudança mais importante havia ocorrido em Claire. A mulher grávida, assustada e abandonada, já não existia. Em seu lugar, havia alguém que entendia seu próprio poder e o usava de forma consciente. Ela aprenderá que verdadeira força não era nunca ser vulnerável, mas sim recuperar-se da vulnerabilidade com graça e sabedoria. Sob liderança de Claire e Isabella, a Romano Fashion tornará-se mais que uma marca de luxo. Pioneira em práticas de fabricação ética, criará programas de bolsas para jovens designers e estabelecerá redes de apoio para mulheres empreendedoras no mundo todo. A jovem assustada que um dia se escondera em um berçário enquanto o marido planejava sua destruição havia construído algo que sobreviveria a qualquer relacionamento individual ou crise pessoal.
E todas as manhãs, quando Claire prendia o colar da família Romana em sua garganta, sussurrava um agradecimento silencioso a Lúcia. Tanto a bisavó que começara sem nada, quanto a mãe que sacrificará tudo para manter a filha em segurança. Alguns contos de fadas terminam com o casamento. Outros começam quando o casamento termina. A história de Claire Romano foi do segundo tipo. Se esta história te arrepiou e te lembrou de que você é mais forte do que imagina, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a compartilhar essas histórias inspiradoras com mais pessoas que precisam ouvi-las. Escreva um comentário dizendo qual parte da jornada de Claire mais ressoou com você. E não esqueça de compartilhar com qualquer mulher forte na sua vida que precise de um lembrete do próprio poder.